O Senhor nosso Deus virá com poder e encherá de luz os seus fiéis, e encherá de luz os seus fiéis. O Senhor nosso Deus virá com poder e encherá de luz os seus fiéis, e encherá de luz os seus fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos peregrinos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Ouvi benignamente, Senhor, as nossas orações. Iluminai as trevas do nosso espírito, com a graça do vosso Filho que vem visitar-nos. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o profeta Balaão, erguendo os olhos, viu o povo de Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus desceu sobre ele e ele proferiu a sua profecia, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor,
palavra de homem de olhar penetrante, palavra de quem ouve a revelação de Deus, de quem contempla as visões do Omnipotente, quando em êxtase os seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, Jacó, e as tuas moradas, Israel. São como vales que se prolongam e jardins à beira do rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros juntos da corrente. A água transbordará dos seus cântaros e a sua semente será abundantemente regada. O seu rei é maior do que Agag, e a sua realeza será exaltada. E a palavra de Balaão, filha de Beor, palavra de homem, de olhar penetrante, palavra de quem ouve as revelações de Deus, de quem conhece a ciência do Altíssimo, de quem contempla as visões do Omnipotente, quando cai em êxtase e os seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não por agora. Eu contemplo, mas não de perto. Surge uma estrela de Jacó, levanta-se um cetro de Israel. Palavra do Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça
dás a conhecer os seus caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Aleluia, 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 mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi ao templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tudo isto? Quem te deu tal direito? Jesus respondeu-lhes: vou fazer-vos também uma pergunta, e se me responderdes a ela, dir-vos-ei com que autoridade faço isto. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a deliberar, dizendo entre si: se respondemos que é do céu, vai dizer-nos porque não lhe destes crédito. E se respondemos que é dos homens, ficamos com receio da multidão, pois todos consideram João como um profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. E por sua vez ele disse-lhes: então não vos digo com que autoridade faço isto. Palavra da salvação. Jesus Cristo, nesta troca de palavras com os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, mostra, de facto, a falência da aliança naquela altura, a falência, sobretudo, das elites, dos governantes, dos líderes do povo, em se manterem fiéis à aliança, a esta convicção de que Deus é o condutor do povo. A atitude deles é a atitude nítida dos políticos e de muitos líderes de hoje, sem convicções, apenas olhando para o sucesso imediato das suas decisões, olhando apenas para as sondagens, para a popularidade, para o número de likes. Em muito lado vemos a busca apenas da aprovação dos outros, sem convicções pessoais,
sem convicções que determinam a vida e as escolhas. Voga-se, anda-se ao sabor do vento, ao sabor das notícias, ao sabor das sondagens, ao sabor das opiniões, ao sabor das redes sociais e dos gostos nessas mesmas redes. E o que Jesus Cristo nos diz, que já também a partir da profecia de Balaão, é quais é que são as nossas convicções. O que é que nós defendemos? O que é que nós estamos dispostos a dar a vida por algo, por que causa? E ao celebrarmos o Natal, ao prepararmos para celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, percebemos que aqui está uma causa pela qual vale a pena afirmar as nossas convicções. O Natal é a celebração do nascimento do Filho de Deus feito homem. Não é apenas as festas, não é apenas um feriado, não é apenas uma celebração familiar, é a celebração do nascimento do Filho de Deus que nos salva. E se nós que somos cristãos não afirmamos isto na nossa vida, em cada momento, somos como estes fariseus e doutores da lei. Vogamos ao sabor das modas, vogamos ao sabor da opinião dos grupos dominantes, não temos convicções. E é isto que Jesus critica, a falta de convicções, a falta de firmeza na fé. E esta firmeza determina, de facto, as nossas ações, ou deve determinar as nossas ações, nossa relação uns com os outros, com os pobres, com os deserdados, com os desgraçados, com aqueles que não têm esperança, e mostrar-lhes que, de facto, há esperança no mundo, há esperança na salvação da humanidade, na redenção do ser humano, pela fé em Jesus Cristo. De facto, nós acreditamos na conversão das pessoas. É aqui que se manifesta também a base da nossa fé, na possibilidade da conversão, da mudança do bem para o mal. E o que celebramos no Natal é precisamente a encarnação do Verbo para que essa mudança aconteça. Jesus fez-se homem para nos salvar, para nos mostrar que a conversão é possível, que é possível mudar de vida, que de facto esta escuridão que vai invadindo o mundo, este desespero e esta desgraça que vão invadindo o mundo não são absolutos nem definitivos, mas Deus vence o mal. É uma pequenina estrela, é uma criança que nasce ali num lugar ermo, inabitado, mas essa criança é o sol que brilha para nós, é a luz do mundo que nos mostra o caminho certo, que nos mostra a razão das coisas, que nos mostra a diferença entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, que nos mostra qual é o caminho para a verdadeira realização do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E ao nos prepararmos para acolher o menino Jesus, de facto, acolhemos a presença de Deus no mundo e acolhemos este Deus que nos salva, que nos obriga, de facto, a escolhas certas, nos obriga a escolhas decisivas, que não se contenta com o vogar ao sabor das águas, mas que nos leva, de facto, a escolher a luz, mesmo que cegue, ou mesmo que seja demasiado brilhante, sobretudo para quem vive nas trevas. Para quem vive nas trevas, a luz é um sofrimento, mas é a luz que permite ver o caminho, ver a verdade das coisas. Peçamos então ao Senhor nesta Eucaristia que purifique o nosso coração, para que, acolhendo Cristo, possamos de facto escolhê-lo e assumi-lo como guia da nossa vida. Irmãos e irmãs, o profeta Balaão profetizou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo revestido de autoridade e poder,
Invoquemos a sua benevolência e digamos: Vinde, Senhor Jesus. Pela Santa Igreja de Deus, para que mostre aos homens de hoje os caminhos do Senhor, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pela paz duradoura em todo o mundo, para que o nascimento de Cristo faça calar as armas, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que se dedicam à investigação científica, para que descubram a sabedoria de Deus onipotente, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que reconhecem a autoridade de Jesus, para que sejam bons compassivos como Ele, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos peregrinos da Cova da Iria, para que preparem bem o Natal, na ajuda concreta aos mais pobres e humildes, oremos. Vinde, Senhor Jesus. Tende misericórdia de nós, Senhor Jesus, e como as vossas graças são eternas, lembrai-vos das preces que vos confiamos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Senhor poderoso de imensa piedade, aceita a oferenda da nossa humildade. Abre claro o céu, tuas portas sublimes. Chove-nos o justo, com que nos redemes. No céu e da terra, potente Criador, só a ti por Deus e Senhor. Abre claro o céu, tuas portas sublimes, chove-nos o justo, com que nos Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que os profetas anunciaram, a Virgem Mãe esperou com inefável amor, João Batista proclamou estar para vir e mostrou já presente no meio dos homens. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do seu nascimento,
a fim de nos encontrar vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória
por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
deliciar e da rejubila e floresça. Cobra-se de flores como narciso, exulte de alegria e com brados joviais. Dizei aos desanimados, coragem, não temais. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Ser-lhe-á dada a glória do Líbano, no esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fatigadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos desanimados, coragem, não temais. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Eis aí vem o nosso Deus para nos salvar. Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver por os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos e vivermos o ano jubilar da encarnação do Verbo, voltamos agora para a Virgem Maria, Mãe de Deus, e rezamos a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho,
sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.